Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom estarmos diante da palavra do Senhor para compartilharmos um pouco mais daquilo que é vida para nós. Que Deus possa nos abençoar nessa ministração, falar conosco e nos trazer à memória, fazer a gente lembrar daquilo que realmente nos dá esperança, ainda que nós estejamos separados fisicamente, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, numa mesma fé, em volta da palavra de Deus, que é vida para nós. Então, antes de ministrarmos, eu quero orar e pedir para Deus nos abençoar. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque não há outro Deus além de Ti que nos faça, ó Deus, ver através das tribulações a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor agindo nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos mesmo, porque apesar de estarmos longe fisicamente uns dos outros, o Espírito do Senhor nos uniu e nos colocou numa mesma família, no mesmo corpo, do qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, neste momento, através do Teu Espírito Santo, possa falar conosco na ministração dessa palavra. Abençoa-nos, Deus, guarda as nossas vidas. Se possível, Pai, passa de nós o cálice do sofrimento com essa enfermidade que está cometendo muita gente. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre cada um de nós, sobre cada pessoa, sobre cada lar, sobre cada família que está vendo esse vídeo, ó Deus, que seja derramado o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que é a cura para os nossos problemas, para as nossas enfermidades, as quais Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse, no capítulo 22, eu quero ler 2 versículos apenas com vocês. Apocalipse, no capítulo 22, versículos 12 e 13. Diz assim o próprio Senhor Jesus: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu, disse Jesus, retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia! Muita gente está em busca de respostas para os problemas da vida. E desde há muito tempo eu tenho para comigo que respostas não resolvem meus problemas. Saber o porquê algo está acontecendo ou o porquê eu estou tendo que passar pelo que eu estou passando não diminui o sofrimento, nem a dor e nem aquela sensação que a gente tem de impotência diante das circunstâncias. Eu creio até que é por isso que a palavra de Deus não é e nem tem a pretensão de ser um livro de respostas às nossas perguntas, aos nossos questionamentos. Na verdade, ela faz muito melhor do que nos dá respostas. Ela nos dá orientações de como enfrentar as adversidades, de como lidar com as tribulações que fazem parte da vida. Ela nos dá algo que não nos deixa na mesma. Porque, gente, saber a resposta ou as respostas invariavelmente nos deixa na mesma condição emocional ou até pior do que aquela que estávamos antes. Quando você tem um diagnóstico de um médico ruim,
Ele fala assim: você tem essa doença. E aí você pergunta para o médico: por que eu tenho isso? E ele fala: porque isso é um problema congênito, porque isso é uma herança paterna que você... Isso não muda o fato que você está com a enfermidade. Saber de onde veio, por que veio, como veio, não muda muita coisa. Então a Bíblia não está interessada em nos dar respostas que não nos ajudarão a mudar a nossa condição. Ela vai além disso, ela dá orientações para nós, e nós precisamos entender e aceitar o fato de que orientações são melhores do que respostas. As orientações têm muito mais a ver com o nosso presente, e elas nos põem no caminho de um futuro melhor, diferentemente das respostas que têm a ver com um passado que, na maioria das vezes, não pode ser mudado. Então, no início, talvez, dessa ministração, dessa reflexão, você possa pensar que eu sou um pessimista ou que eu estou mal. Não estou mal e não sou pessimista. E como já disse numa outra mensagem, também não sou otimista. Eu sou um esperançoso, mas não na raça humana, não nesse mundo, não nessa vida. Eu sou um esperançoso, ou pelo menos tento e quero ser um esperançoso em Cristo Jesus, na vida eterna. O que a gente não pode ser é ingênuo. Todos nós estamos familiarizados com aquelas rolinhas, sabe, aquelas pombinhas. E se tem um bicho ingênuo, é esse. Vira e mexe, um dos meus cães pega uma delas no quintal. Essa semana mesmo aconteceu isso. Elas têm asas e podem voar, mas gostam do chão. Elas se distraem facilmente, são lentas, não se dão conta do perigo que correm. Elas foram criadas para viver nas alturas, mas gostam do chão. E eu quero usar essa figura como metáfora para nós, povo de Deus. Deus nos deu algo para nos mantermos nas alturas, para buscarmos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai, como diz Paulo em Colossenses 3. Mas, e diz mais lá para a gente, Deus nos deu condições de pensarmos nas coisas que são de cima, mas a gente gosta das coisas que são da terra, onde ficamos à mercê do inimigo que está ao nosso derredor, bramando e rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Paulo, em Efésios, no capítulo 5, verso 14, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quer ter paz, alegria e esperança? Você não vai encontrar em nenhum lugar, em nenhuma época e em ninguém, a não ser em Cristo Jesus. Dito isso, quero fazer algumas afirmações para a nossa reflexão. A primeira delas é o seguinte: não espere muito dessa vida e nem desse mundo. Essa é uma lição que a gente se recusa a aprender e a aceitar. Por mais que a gente diga que crê em Jesus, por mais que a gente cante que Ele é a nossa vida, que Ele é tudo o que precisamos, que esperamos somente nele, isso não é bem a verdade. Lá no fundo, o que a gente espera mesmo é que essa vida que estamos vivendo dê certo em todos os sentidos, que a gente seja feliz e realizada aqui, nessa terra, em todos os aspectos. Há um quê de positivismo em todos nós com relação a essa vida. O problema
disso é que nos deixa vulneráveis. Se você ainda não se deu conta da fragilidade dessa vida e desse mundo, você precisa acordar, meu querido, minha querida. Jesus nos orientou no sentido de nos preparar para a vida, ao dizer que nós não somos desse mundo, isso é, o nosso descanso não está aqui, não será aqui, a nossa alegria plena não está aqui e não será aqui. No mundo, disse Jesus, a gente vai passar por aflições, e o que não pode nos faltar é bom ânimo para vencer essas aflições que muitas vezes não são tão passageiras quanto a gente gostaria que fossem. Às vezes elas duram muito tempo e por durarem muito tempo elas nos desestabilizam e nos deixam apáticos, desanimados com relação à fé em Cristo Jesus. Essa coisa de crente achar que pode, que porque é de Jesus, o mal, a doença, as crises, as depressões não vão nos atingir, é um engano dos mais destruidores das nossas vidas, na vida espiritual. Nós não somos imunes. Há coisas com as quais nós temos que lidar, como todo mundo. Esses dias eu ouvi uma reportagem, assisti na verdade uma reportagem da Organização Mundial da Saúde, dizendo que o coronavírus não vai ser erradicado. Isso é algo com o qual nós teremos que lidar daqui para frente e talvez até para sempre. Mas essa não é só a realidade do coronavírus. É a realidade da vida. Nós temos que conviver com muitas coisas que são prejudiciais nessa vida. Por exemplo, nós temos que conviver com o pecado. Estamos tão acostumados com ele que muitos até ignoram a sua existência, mesmo sendo ele a raiz de todos os males que existem no mundo. Nós temos que conviver com a tentação, com a frustração, com o medo, com a dor física, com a dor de uma saudade, com a dor de cotovelo. Muita gente se vê ou se sente obrigada a conviver com relacionamentos destrutivos. Enfim, nós temos que conviver com a instabilidade emocional, social, econômica, política, espiritual. Essas são as aflições que esse mundo, que essa vida nos dão. Então nós precisamos ter não só ânimo, mas como Jesus disse, é bom ânimo para superar e sobreviver a essas coisas. Agora, não espere demais dessa vida, desse mundo, porque aqui não é o seu lugar. Aqui não será a nossa morada. O nosso futuro não está aqui. Muita gente acha que essa pandemia está mexendo com o ser humano, de tal forma que está transformando o ser humano num ser melhor, mais humano. Não está, não. As coisas tendem a piorar, as pessoas tendem a piorar. E aqui não é um pessimista falando, é só uma constatação dos fatos. O ser humano está cada vez pior e vai piorar cada vez mais. E nós estamos no meio de tudo isso, tendo que lidar com isso. Daí a ideia de que é preciso se apegar mais com Jesus a cada dia que passa. Nós temos que esperar nele. Sim, porque o melhor que ele tem para nós está por vir, mas com certeza não será aqui, não será nessa vida. Alguns de nós terão uma vida mais tranquila do que outros. Alguns de nós
passarão por tribulações menores do que outros. Alguns de nós superarão fases difíceis de uma maneira mais tranquila, mais amena do que outros. E eu espero e oro para que seja assim na vida de todos vocês. Mas não tenha esperanças desse mundo. Não deposite a sua fé nessa vida, porque ela é passageira. Ela é transitória, assim como tudo que ela nos oferece e nos dá. Então, a primeira coisa para a gente refletir é isso. Não espere muito dessa vida, não espere muito desse mundo. A segunda coisa é, apesar disso tudo que eu falei, a vida não deve ser encarada como um bicho de 7 cabeças contra quem você está lutando sozinho. E muita calma nessa hora. O Salmo 46 é fantástico, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que aconteça uma porção de coisas. Qualquer que seja o bicho que você esteja enfrentando, e pode até ser um bicho de 7 cabeças, eu quero que você saiba o seguinte, se é que você já não sabe, e talvez você saiba, mas às vezes se esquece. Deus é maior, mais forte, mais sábio, mais poderoso, mais impressionante, e Ele está ao seu lado, Ele está com você. Deus reina soberanamente e não há nada que escape ao seu controle. Isso pode parecer conversa mole diante de tanta maldade que há no mundo, diante de tantas injustiças e violência, diante de tanto sofrimento e questionamentos, mas é a mais absoluta verdade. A vida não é algo aleatório. A vida não é algo que acontece independentemente de Deus. É claro que nem tudo que acontece é obra de Deus e nenhum de nós está isento do pior, mas Ele está sempre presente e sempre estará. Às vezes, Ele se alegra conosco, às vezes, Ele chora conosco. A vida nos foi dada por Deus não para o sofrimento, mas para o aprimoramento da nossa fé. Agora, a vida não é um bicho de 7 cabeças. Eu falei de escola da fé, e há quem goste da escola, e há quem odeie, deteste, não goste da escola. A ironia disso é que quem não gosta da escola acaba ficando mais tempo nela, ou então desiste dela. Na escola da fé, muita gente desiste bem antes de terminar o curso. Como eu disse antes, não sou um pessimista e nem otimista, sou um esperançoso em Cristo Jesus. Eu creio que o que quer que eu tenha que enfrentar, que passar, Deus não vai me deixar fazer isso sozinho. Tem uma cena de um dos filmes da trilogia Senhor dos Anéis, em que o Frodo, um personagem lá, o principal, ele fugindo dos seus inimigos, de quem quer pegá-lo, ele sai correndo na frente de todo mundo lá e pega um barco para atravessar um lago. E ele tem um amigo muito fiel, um servo fiel chamado Sam. E quando o Frodo já está no meio do lago no barco, o Sam chega correndo e ele quer ir até o barco, mas ele não sabe nadar, e lá do barco o Frodo grita para ele: eu tenho que ir sozinho, Sam. E o Sam lá
praia, lá da borda do lago, ele diz o seguinte: é claro que tem, e eu vou com você. E entra na água. No barco, já, ele diz para o Frodo: eu fiz uma promessa de ficar com você, de cuidar de você, custe o que custar, e eu vou cumpri-la, custe o que custar. Gente, mesmo que você insista ou pareça estar fazendo a sua viagem da vida sozinho, sozinha, Jesus fez uma promessa de estar sempre junto conosco e vai cumpri-la, custe o que custar. Lá em Isaías 43, verso 2 e 3, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando atravessares os rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não se queimará, as chamas não te deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você não vai passar por nada sozinho. Portanto, terceiro e último ponto, aqueça sua fé em Jesus. É tempo da gente se voltar para uma espiritualidade mais centrada, mais focada na vida eterna do que na vida terrena. Precisamos desacelerar um pouco, ou bastante, eu não sei qual é a sua condição, com relação a essa vida nossa natural, e dar uma turbinada na nossa vida espiritual. Tudo o que está acontecendo no mundo ou pode nos deixar mais espirituais, ou pode nos deixar mais carnais. O que está acontecendo no mundo tem desesperado muita gente, crentes inclusive, que tem depositado a sua esperança e a sua fé nesse mundo, nessa vida. A vida, as pessoas dizem, a vida vai melhorar, viu, pastor? As coisas vão voltar ao que era antes. E ainda fala assim, em nome de Jesus. É um tipo de positivismo sem nexo. Acontece que se esperamos em Cristo só para essa vida, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19, somos os mais miseráveis de todos os homens, isto é, perdemos a essência da fé. E isso é sinônimo de derrota, de desespero, de angústia, de insegurança e de infelicidade. Longe de mim ser uma voz que cause pânico em você. Aliás, tem uma música do Casting Crowns chamada The Voice of Truth, a voz da verdade, que eu gosto muito. A letra da música diz que há uma voz que fala repetidamente na mente: cara, você nunca vencerá, você nunca vencerá. Mas a voz da verdade, a voz do Espírito, ela me conta uma história diferente. A voz da verdade diz: não tenha medo. A voz da verdade diz: isso é para a minha glória. E de todas as vozes que me falam, eu escolho escutar e acreditar na voz da verdade. Esse é o refrão da música. Como eu disse, eu não quero ser uma voz que te cause pânico. O que eu quero é contribuir para que a voz de Jesus, a voz da verdade, se sobressaia na sua mente, para que você possa segui-la e ser vitorioso, ser vitoriosa. O seu futuro não é uma vida sem problemas, o seu futuro é Jesus. Ele é tudo o que você e eu precisamos para enfrentar o que vem pela frente. Na verdade, Jesus é uma antecipação do céu para quem crê e anda com Ele. Jesus tem no seu peito, marcado com sangue, os seguintes dizeres: posso te ajudar? O que eu posso fazer por você?
É isso que eu vejo em Jesus quando eu olho para Ele. É Ele me perguntando: qual é a sua dor? O que é que está pegando, machucando, inquietando, irritando você? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, o mundo não vai melhorar, o ser humano não vai melhorar, as coisas tendem a ficar mais difíceis, mas nós não vamos passar por isso sozinhos. O quarto homem que esteve presente na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele também estará com você, comigo, conosco nas nossas tribulações. E quando nós sairmos da fornalha, sairemos vitoriosos, ilesos, maravilhados e transformados pelo poder de Deus. Essa palavra nos foi dada hoje para que lembremos e mantenhamos fixo em nossas mentes quem é o Deus a quem servimos e adoramos. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Breve ele virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e os dias de tribulação acabarão. Os tormentos dessa vida cessarão, e uma vida onde não haverá mais morte, nem dor, nem pecado, nem sofrimento se iniciará. A sua recompensa está com Ele. É nisso que você tem que colocar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança num futuro glorioso com Cristo. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.